Olá pessoal, é muito gratificante poder chegar até vocês com mais um estudo da Palavra de Deus. Nesses estudos semanais que nós estamos trazendo, buscamos mostrar alguns detalhes bíblicos que passam despercebidos quando lemos a Bíblia. Eu sou o professor Levé Guedes, estou hoje aqui para compartilhar com vocês o 17º estudo da série A Idade do Homem na Terra. O tema de hoje fala acerca dos dois primeiros filhos de Adão e a má índole de Caim. Então, começando o nosso estudo de hoje, nós vamos ver que o livro de Gênesis, ele contém informações muito importantes quanto à origem de todas as coisas, inclusive sobre a primeira geração nascida de Adão e Eva. Neste estudo, veremos como o pecado passou de uma geração para outra e como os primeiros problemas começaram a acontecer. Adão e Eva tiveram vários filhos e filhas, porém a Bíblia só menciona o nome de 3, Caim, Abel e Sete, que já nasceram contaminados pelo pecado original de seus pais. Então, os dois primeiros filhos de Adão registrados foram Caim e Abel. E a maldade passou aos primeiros descendentes do primeiro casal. Por isso, Caim, o primogênito de Adão, ele já nasceu com a índole má do pecado. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 7, nós vamos ver que Caim, ele tornou-se agricultor e Abel foi pastor. Ambos foram oferecer oferta ao Senhor do fruto dos seus trabalhos. Porém, Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, por causa disso, Caim ficou com raiva de seu irmão Abel, porque Deus aceitara a oferta deste. A ira de Caim ele se tornou a tal ponto que ele resolveu matar o seu irmão Abel. Por quê? Porque deixou brotar em seu coração a inveja, o ciúme, a ira, o desejo de vingança, a mentira e a dissimulação, caso ele fosse descoberto. Quando a gente lê Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7, a gente vai ver o que diz o seguinte: e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, a gente vai ver que não há relatos bíblicos sobre a idade de Adão quando ele gerou Caim e quando gerou Abel. Dessa forma, a gente não tem como contabilizar o tempo em que eles vieram à existência. Após matar seu irmão, Caim fugiu da casa de seu pai com uma de suas irmãs e fundou um vilarejo na terra de Nod. Como Adão gerou vários filhos e filhas, a gente já mencionou isso em estudos anteriores, esses filhos acasalaram-se entre si, visto que no princípio ainda não havia proibição do casamento entre os parentes, entre os irmãos. Então foi por meio destes relacionamentos iniciais que a terra começou a ser povoada. Como a Bíblia passa de um evento para o outro de maneira muito rápida, é comum a gente imaginar que isso se deu logo em seguida a sua conversa com Deus. Isso é, dá a impressão de que
Deus falou com Caim, ele teve aquela discussão com Deus e logo em seguida ele foi para uma terra. E a gente vai ver que não foi bem assim. Gênesis capítulo 4, versículo 16 e 17, a Bíblia nos diz o seguinte: saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão de que já havia uma cidade formada com seus habitantes, e que Caim fugiu para aquela cidade, lá conheceu uma jovem por quem se namorou e passou a viver com ela. Mas a gente pergunta, se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a viverem neste planeta, e seus filhos foram os primeiros descendentes, então com quem Caim teria se casado? Obviamente que foi com uma de suas irmãs, a qual a Bíblia não registra o nome. Alguns termos bíblicos são citados como se já existissem, mesmo vindo a existir algum tempo depois, como é o caso do lugar para onde Caim foi habitar com a sua mulher. A terra de Nod, na verdade, para onde Caim foi com a sua mulher, a terra em si já existia, porém não possuía nome, pois os descendentes de Caim é que lhe deram aquele nome. Então nós podemos ver que quando o livro de Gênesis foi escrito, aquele lugar para onde Caim havia ido se instalar já possuía nome, na época em que o livro foi escrito, mas quando o fato ocorreu, ainda não tinha nome. Ao lermos que Caim foi para a terra de Nod e conheceu a sua mulher, isso não quer dizer que indo para aquela terra, ele conheceu a sua esposa, e sim que, biblicamente, o termo conhecer, utilizado na Bíblia entre um homem e uma mulher, ele é utilizado para informar que eles tiveram a relação sexual e que por isso geraram filhos. Vamos ver alguns exemplos? Quando a gente lê Gênesis capítulo 4, versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Será que Adão não conhecia Eva? Conhecia, mas por fruto deste relacionamento sexual, agora eles geraram um filho. E é o que a gente vai ver aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que nos diz o seguinte: e conheceu Caim a sua mulher, ou seja, depois que eles tiveram a sua relação sexual, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então, aquela cidade que eles fundaram, eles colocaram o nome daquela cidade de Enoque. Nos dias em que o livro de Gênesis foi escrito, lá na época de Moisés, agora essa cidade agora já tinha o nome da terra de Nod. O pecado de Adão, ele trouxe consequências desastrosas para a humanidade, pois o seu filho primogênito começou a trazer desgosto, decepção e tristeza para os seus pais. Caim nunca vira ou nunca ouvira falar de nenhum homicídio, porém cometeu o homicídio de seu irmão, motivado pela sua natureza pecaminosa herdada de Adão. Ou seja, Caim não aprendeu na história de ninguém a ser um homicida, nem a praticar a maldade. Então, por que ele praticou? Porque depois que Adão pecou, os seus primeiros filhos já nasceram com essa índole do pecado, e agora Caim, tendo inveja de seu irmão Abel, matou Abel e tentou esconder de toda a comunidade. Ele só não contava é que Deus havia visto o que acontecera. Embora Deus tivesse advertido Caim de que ele deveria dominar a sua natureza pecaminosa e maligna, ele preferiu dar lugar à ira no seu coração e se vingou do seu irmão, que nenhum mal houvera lhe feito. Como a gente viu anteriormente, Caim não tinha exemplo de maldade, de inveja ou qualquer outro tipo de violência
para que pudesse querer se justificar pelo exemplo. Ele poderia dizer, mas eu fiz isso porque eu já vi isso acontecer anteriormente. E ele nem tinha exemplo anterior. A sua violência não foi fruto de uma ação animalesca, que a gente vai ver que alguns animais, eles atacam uns aos outros. Por quê? Porque no mundo animal, essa atitude ela ocorre por causa do instinto e não por desejo de vingança. Então, sendo assim, a gente pode ver que a violência, ela decorre de uma tentação que o ser humano sofre e que não consegue controlar os seus instintos malévolos que já nascem com ele. Para Caim, não importava que Abel fosse seu irmão de sangue. Ele o via como alguém hostil, como um rival. Por quê? Porque o pecado cegou a sua mente a ponto de ver em seu próprio irmão um inimigo. Porque o sentimento de inveja, ele não suporta que o seu irmão tivesse o reconhecimento da sua oferta e que a dele fosse rejeitada. Como quem diz assim, onde já se viu Deus aceitar a oferta do meu irmão e não aceitar a minha? Mas por quê? A forma como cada um ofereceu, Deus conhece o coração do homem. E a forma como Caim ofereceu a sua oferta, Deus não se agradou. Uma outra característica que a gente pode ver em Caim é que ele, quando foi confrontado por Deus acerca de seu irmão, aí ele procurou dissimular o seu ato e responde a Deus de maneira grosseira e prepotente, sem querer assumir a sua culpa. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 4, versículo 9, Deus diz assim, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ainda responde a Deus agressivamente. Dessa forma, a gente vê que o pecado contaminou a natureza de Caim a ponto de aluciná-lo a pensar que a violência seria a solução para eliminar aquele obstáculo que o considerava como inimigo. Infelizmente, essa maldade ela tem perpetrado de geração a geração e cada vez mais nós temos visto isso acontecer e crescer de maneira exponencial. Como Abel não teve filhos, a Bíblia nos dá o registro apenas da geração de Caim. Então, dessa forma, vamos ver como é que ficou registrada a descendência de Caim? Em Gênesis capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24, que a gente não vai ler porque é muito grande, a gente só vai dar um resumo. E diz o seguinte, Caim gerou seu filho primogênito Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou a Lameque. Lameque teve duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada gerou dois filhos, que foram Jabal, que foi criador de gado, e Jubal, que foi o primeiro músico. A outra esposa, Zilá, gerou Tubal-Caim, que foi o primeiro artífice em cobre e ferro. Lameque, que é a sexta geração de Adão, pela descendência de Caim, ele matou um homem. Por que ele matou esse homem? Porque este o ferira, e ele matou um jovem porque pisou nele. Então, por causa de desentendimento com duas pessoas, Lameque se acha no direito de eliminar os seus oponentes e ainda conta com orgulho para suas duas esposas, que era do tipo, não leva o desaforo para casa. Esses atos de Lameque fizeram com que ele se tornasse o segundo homicida registrado na Bíblia. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Em seguida, Lameque procura justificar esses atos, citando o que Deus falara a respeito de Caim, de que qualquer que o matasse receberia punição 7 vezes maior que a dele. Com isso,
Lameque justifica que seus atos eram justos e legítimos e corretos, e que por isso quem tentasse matá-lo deveria ser punido com mais rigor. A gente pode observar que na genealogia de Caim não havia ainda menção ao nome do Senhor, e seus descendentes foram maus diante do Senhor. Mais tarde, os seus descendentes ficaram conhecidos como filhos dos homens, porque não invocaram ao nome do Senhor. Sendo assim, vimos que Caim matou Abel, porque o pecado original de Adão passou para os seus descendentes e perduram até os dias atuais. Então, se você gostou do estudo de hoje, que talvez você nunca tivesse pensado acerca desse evento, eu peço que você ajude-nos a compartilhar esse estudo, a divulgar. Peço que você já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos diga o que achou desse estudo. Essa série de estudo, ela está baseada no meu livro, A Idade do Homem na Terra, que ele pode ser adquirido por meio do site elieverguedes.com.br ou pelo WhatsApp 61983852289. Que Deus o abençoe grandemente e espero você no próximo estudo.